Fala pessoal, aqui é o Pedro e nesse vídeo eu e o Thiago vamos falar sobre o movimento dos planetas segundo Ptolomeu. Durante esse vídeo nós falaremos sobre a biografia de Cláudio Ptolomeu, criador da teoria do geocentrismo. Também falaremos sobre a teoria do geocentrismo em si e em seguida faremos um paralelo da teoria apresentada com a teoria da gravitação. Assim como o Sol e a Lua, os planetas parecem se mover entre as constelações do zodíaco. Entretanto, enquanto o Sol e a Lua se movem sempre para leste em relação às estrelas, os planetas de vez em quando revertem seu movimento, passando a andar para oeste por algum tempo antes de retornar ao seu sentido inicial. Um dos maiores desafios da astronomia da Antiguidade e da Idade Média era determinar a movimentação e posicionamento dos planetas. A primeira teoria fundada era do geocentrismo, em que a Terra era estática no centro do universo e que nós éramos o centro de tudo. Eu me chamo Thiago Felipe e eu vou falar sobre a biografia de Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, ou apenas Ptolomeu, foi um cientista grego que viveu em Alexandria, uma cidade do Egito. Ele é reconhecido pelos seus trabalhos em matemática, astronomia, geografia e cartografia. Realizou também trabalhos importantes em óptica e teoria musical. Na época de Ptolomeu, os estudos tendiam a mesclar ciência e misticismo. A astrologia ocupava-se dos estudos da localização e movimento dos corpos celestes, mas também da associação da localização dos mesmos como a adivinhação. Daí surgiu a teoria do geocentrismo. Ao longo de toda a história, surgiram duas grandes teorias que explanavam sobre a ordenação do sistema solar, sendo uma delas o geocentrismo, fundada por Ptolomeu, como havíamos dito. Essa teoria dizia que a Terra era o centro do sistema solar e que os astros orbitavam ao redor dela, todos eles fixados sobre esferas concêntricas e com velocidade de giros distintas entre si. Porém, após 14 séculos, a teoria geocêntrica foi contestada por Nicolau Copérnico, que elaborou outra estrutura do sistema solar, o chamado heliocentrismo. No tópico vamos tratar como se deu o fim do geocentrismo e, resumidamente, como se deu a teoria da gravitação. Podemos observar o quão estranho é o movimento dos planetas em torno do planeta Terra e a bagunça que dá entre as órbitas com o passar do tempo. Próximo à Terra, apenas o Sol e a Lua são denotados fazendo um movimento circular perfeito. Chega a ser estranho pensar que foram apenas nesses últimos 500 anos que começamos a mudar nossa compreensão para entender os movimentos do sistema solar. Para discutirmos este ponto, precisamos citar os principais astrofísicos que foram fundamentais para o fim do geocentrismo, sendo eles Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileu Galilei e Isaac Newton, o criador da teoria da gravitação universal. Dentre todos estes citados, o grande marco para a introdução da teoria da gravitação foi dado por Galileu, que percebeu coisas que não eram vistas antes. Dentre muitas coisas, ele começou a discutir sobre o movimento da Lua em relação à Terra, como se ela estivesse caindo em direção à Terra, assim como os corpos da Terra, mas de forma diferente, em uma queda constante e infinita. Logo após, surgiu Isaac Newton, se baseando nas teorias de seus antecessores, principalmente na de Galileu. Apresentou a solução do porquê a Terra poderia estar muito bem orbitando em torno do Sol, fazendo a comparação de como as coisas caem aqui na Terra, que foi dizer que a gravidade é uma força, e por ser uma força ela estaria tanto acelerando os corpos, por estarem sendo atraídos ao centro de um objeto massivo, como curvando suas trajetórias em torno destes objetos. Partindo destes conceitos de força, foi possível prever matematicamente que os planetas seguem uma ordem elíptica em torno do Sol, surgindo assim a teoria da gravitação universal. Durante muito tempo, a teoria geocêntrica foi a mais aceita pela comunidade científica, muito por conta do apoio da Igreja Católica, pois apresentava aspectos de passagens bíblicas. Porém, com o passar do tempo e com a criação da teoria heliocêntrica por Nicolau Copérnico, a teoria geocêntrica deixou de ser a mais aceita entre a comunidade,
pois a teoria heliocêntrica foi aperfeiçoada e comprovada por vários grandes cientistas renomados, como Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton, e atualmente a teoria heliocêntrica é a mais aceita entre a comunidade científica.